Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre a União Soviética, que foi um antigo estado socialista na Eurásia de 1922 a 1991. A URSS, sigla cujo significado é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi criada em 30 de dezembro de 1922 e dissolvida em 26 de dezembro de 1991. A União Soviética era formada por 15 repúblicas que ocupavam metade da Europa Oriental e um terço do norte da Ásia. No período em que existiu como Estado Federal soberano, foi o segundo maior país do mundo e a segunda potência mundial. As raízes da URSS estão na Revolução de 1917 e na Guerra Civil Russa. Oficialmente, a URSS foi criada no dia 30 de dezembro de 1922, ao fim do Congresso dos Sovietes. Estes eram um conselho que reunia operários, soldados e camponeses. No início, a União era integrada por Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. As 4 repúblicas surgiram em decorrência do colapso do Império Russo e da Revolução de Outubro de 1917. Entre 1922 e 1991, a URSS contou com 15 repúblicas soviéticas: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e Estônia. As 15 repúblicas representavam a união de ao menos 100 etnias da Ásia e da Europa que tinham direito à autodeterminação como povos. A União contribuiu para a concentração de esforços de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. Também a Guerra Civil reduziu a produção industrial russa em 18% e a agricultura em 30%. Como consequência do conflito, 9 milhões de pessoas morreram, entre civis e soldados. O fim da guerra também foi marcado pela substituição da concepção econômica imposta por Vladimir Lenin em 1917. A NEP, Nova Política Econômica, foi caracterizada pela coexistência de práticas capitalistas e socialistas. Estendeu-se até 1928, 4 anos após a morte de Lenin, e com a vitória de Joseph Stalin sobre Leon Trotsky. A partir desse ponto, o regime passa a ser de caráter único socialista, sob o comando do Partido Comunista da União Soviética. A política econômica de Stalin era baseada na adoção dos planos quinquenais, supervisionados pela Gosplan. Esta era uma comissão de planejamento econômico, responsável pela planificação da economia soviética. Sob o comando de Stalin e supervisão da Gosplan, os planos quinquenais previam o incentivo à indústria pesada e coletivização da agricultura. A propriedade privada foi substituída por cooperativas e granjas estatais. Inicialmente, a coletivização das terras provocou uma grande desestruturação nas áreas rurais, pois os camponeses não dispunham de meios para cultivar a terra. Milhares de pessoas morreram de fome por conta dessa mudança de sistema de propriedade. Em
Em 10 anos, os planos quinquenais modificaram o perfil econômico e social da União Soviética. Houve aumento na produção de energia, automóveis, armas, extração de petróleo e carvão. Também cresceram os investimentos na formação de médicos, oferta de leitos hospitalares, bibliotecas e escolas. Até a Revolução, havia 640 livros para cada grupo de 10 mil habitantes dos países que formariam a URSS. A oferta passou a 8.610 livros para cada grupo de 10 mil habitantes em 1939. A evolução econômica e social da URSS foi considerada fundamental para o desempenho na Segunda Guerra Mundial, quando milhares de pessoas morreram. Ao mesmo tempo, os opositores de Stalin eram eliminados ou expulsos. A URSS ficou isolada da crise de 29 e da Grande Depressão que se seguiu na década de 30. No entanto, o país não saiu ileso à Segunda Guerra Mundial, perdendo 16 milhões e 500 mil pessoas, entre civis e militares. Mesmo tendo lutado ao lado dos aliados, a URSS e o ZEWA se afastaram por conta de suas divergências políticas e econômicas. Assim, dois blocos foram criados no mundo, quando começa o período denominado Guerra Fria. A ideologia socialista era um contraponto ao capitalismo polarizado pelos Estados Unidos no lado ocidental. O símbolo da divisão do mundo entre polos capitalista e socialista foi o Muro de Berlim. O muro foi erguido em 1961 e derrubado em novembro de 1989. É nesse período que o modelo político começa a definhar como consequência da centralização imposta por Stalin. O líder soviético ficou conhecido pela concentração de poder e por abuso de autoridade. Após sua morte, Nikita Khrushchev opta por fazer uma reforma no partido e buscar uma tímida abertura com outros países. Khrushchev seria o responsável por revelar a repressão política que acontecia durante o governo de Stalin. Num discurso diante do partido, ele mostrou as prisões arbitrárias e assassinatos que Stalin utilizou para eliminar seus opositores. O período é marcado pelo colapso no sistema de habitação urbana, da produção de alimentos e bens de consumo. A degradação do bloco socialista é acentuada na década de 1980, quando Mikhail Gorbachev assume o poder. Entre as marcas da liderança de Gorbachev estão os programas Perestroika e Glasnost. Ambos tinham objetivos de abertura política e econômica no país. No governo Gorbachev, a URSS reduz os gastos militares, ajuda os países socialistas e a interferência política nessas nações. A década de 1990, na URSS, é marcada por movimentos de independência em várias repúblicas. O resultado foi a dissolução da URSS ao fim de 1991, após a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Quando foi dissolvida, a URSS concentrava 22 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 288 milhões de pessoas. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre a União Soviética. Deus abençoe vocês. Tchau!